Gente, hoje eu tô inspirada mesmo para falar nesse vídeo. Por quê? Porque ontem a Sá Oliveira, que é uma das blogueiras assim de grande legião de fãs, sendo que eu sou uma delas, respondeu meu comentário e disse que lembra de mim. Olha, metidas da Sá, eu sou uma das metidas da Sá. Gente, hoje eu tô assim, tenho que voltar ali aos meus tempos de colégio para falar a continuação do como falar melhor, né? Bom, então eu tava comentando com vocês na anterior que precisava ter início, meio e fim. Então, e aqui tem várias dicas, né? Eu vou ler assim, cada uma delas. É muito importante que a gente fale assim de uma forma meio acadêmica, meio didática, né? Como é o professor Polito, quando ele comenta nesse folder, né? Então, para atingir esses objetivos, poderá usar algumas das seguintes dicas. Eu não contei, mas a primeira delas é assim: conte uma pequena história que tenha estreita relação com o conteúdo da mensagem. Histórias normalmente despertam interesse. Elogie os ouvintes. Olha aqui, ó. Aqui está escrito bem assim: elogie sinceramente os ouvintes. Espero que a Sá Oliveira esteja me ouvindo, né? Porque eu tô elogiando ela, mas de uma forma assim sincera, que eu admiro como que ela conseguiu essa legião de fãs, não é? Muito bom. Vamos a outra. Use uma frase que provoque impacto. Vamos a outra. Diga que não irá consumir muito tempo. Gente, todo mundo conhece assim, né? As pessoas que falam assim: olha, eu vou usar só um minutinho para falar. E quando a gente vê, demora um monte, né? E eu, na verdade, sou muito rápida. Eu precisava ter mais argumentos. Mas enfim, é assim. Outra, faça uma citação de autor respeitado pela plateia. Essas são as dicas iniciais. Depois ele continua: no início, você deverá evitar pedir desculpas por estar com problemas físicos, tipo gripe, resfriado, dor de cabeça, ou por não estar devidamente preparado para falar. Contar piadas, fazer perguntas quando não desejar respostas. Use um fato bem-humorado, entretanto, evite piadas. Nossa, é engraçado porque a anterior disse para contar piadas e depois disse para evitar? Nossa, eu li algum lugar isso. Ah, sim. Use um fato bem-humorado. Entretanto, evite piadas. Então, na verdade, eu estou vendo aqui, refletindo rapidamente, que a gente pode contar piadas, mas de fato bem-humorado, não piadas de fato, né? Levantar uma reflexão. Demonstre sutilmente que conhece o assunto e que possui experiência. Nossa, mais experiência que eu. Tive livre docência por muito tempo, né? Mas no finalzinho de minha carreira acadêmica, eu fiz um concurso para ser coordenadora pedagógica
Esse concurso foi feito pela Delegacia de Ensino Local, que foi a Delegacia de Ensino de Suzano. Fiz, passei e depois a gente tinha que demonstrar ou fazer algum projeto, né, para convencer o corpo docente. E eu digo, hein, eu fiz o projeto e consegui convencer o corpo docente, porque da primeira vez eu fiz na escola onde eu estava, que era o Raul Brasil. Eu dei aula há muito tempo na Raul Brasil, é uma escola muito querida por mim, aliás, todas as escolas onde eu lecionei, fui muito querida pelos alunos. Eu posso dizer que eu também gostava muito deles, era um amor recíproco, foi muito bom. Mas enfim, no Raul Brasil, eu fiz apresentação, né, do projeto de trabalho e tal, mas eu não fui escolhida. Gente, eu chorei muito. Não assim na frente do corpo docente, mas assim, muita gente viu eu chorando. Porque eu fui ao banheiro depois que eu soube do resultado e chorei muito. Quando voltei para casa, meus filhos falaram assim para mim: mãe, você vai continuar na docência e não vai assim tentar novos caminhos, novos desafios? Não foi bem com essas palavras que ele me disse, mas eu entendi e resolvi arriscar. Primeiro porque naquele ano eu tinha escolhido todas as 7ª séries do Raul Brasil, justamente da 7ª A até a 7ª I, se não me engano. Por quê? Na verdade foi a pior escolha que eu fiz, né? Mas como é coisa assim do divino, né? Eu dei aula para 7ª A, B, C, D, E, F, G, H, I. E foi numa das últimas 7ª I que uma aluna veio para mim e disse: você vai ter que me aguentar. Gente, eu tava tão dividida, falei, como assim eu vou deixar esse pessoalzinho? E com essa simples frase dessa menininha, era ela danada mesmo. E eu olhei bem para ela assim, eu disse, será? E fui fazer inscrição numa outra escola para tentar a minha carreira de coordenadora pedagógica. E foi assim que eu consegui ser eleita pelo corpo docente de uma forma unânime. Foi lá no CAIC de Suzano. Eu fui então a primeira coordenadora pedagógica do estado, não é? Porque a ser coordenadora vamos dizer assim, num prédio federal, né? Que CAIC é um projeto federal. E eu era do estado e que depois municipalizou. E por isso que eu aposentei, mas isso é outra história. É importante dizer que foi unânime a votação naquele dia. E é por isso que deu muito certo. Hoje eu falo assim, sem muita, vamos dizer, cerimônia, né? Porque já foi. Mas o que eu queria falar hoje é o seguinte, que é uma das palestras que nos capacitava a ser pedagoga, ou melhor, coordenadora pedagógica, foi assim. Um dos palestrantes que nos recebia assim, né, para
para iniciar a nossa carreira como coordenadora, disse assim: gente, quem nasce professor, vive professor e morre professor. Agora, quem não, vira diretor de escola, vira assistente pedagógico, vira coordenadora. Gente, eu fugi da minha docência naquelas 7ª séries todas, porque eu sempre, como era a primeira a escolher, então eu escolhi assim, ó, quinta A, quinta B, sexta A, sexta D, depois eu explico, 7ª A, 7ª B, 8ª A, 8ª B, primeiro colegial, segundo colegial, A e B. Foi assim, olha, o pessoal comentou comigo: Marilza, para que ter tanto trabalho em fazer planejamentos diferentes quando você pode escolher uma série só? E foi naquele ano que eu deixei de escolher as A e B, A e B, A e B, para escolher as 7ª total. E foi a minha sorte, porque se eu não tivesse feito isso, eu não teria coragem de largar aquelas crianças que eram assim muito atenciosos. Gente, que coisa estranha, né? Não querendo desmerecer os finais assim, mas tinha alunos que não queriam saber de aula, não. E eu não sei nem porque estavam lá, não é? Estavam lá para mim. Eu sei, elas estavam lá para me tirar da docência e me levar para outros campos pedagógicos para poder ensinar ao corpo docente e transmitir a elas tudo que eu tinha aprendido até então. Gente, foram ótimos os 4 anos de coordenadoria pedagógica que eu fiz lá no CAIC. Eu consegui reunir assim, todos juntos, né? A diretora conseguiu fazer isso. O período da manhã e da tarde, tudo junto, numa mesmo HTP, certo? E foi assim que quando a escola CAIC de Suzano teve que municipalizar, foi quando eu teria que voltar para o estado, para o Raul Brasil. Aí, depois de 4 anos assim, afastado da docência, dá um medinho, né? Um medinho, um medo e um medão de voltar à sala de aula. Será que eu consigo? Foi quando eu resolvi fazer a contagem de tempo, né? Que a docência nos permite ter, 25 anos de livre docência e a gente pode aposentar. E como eu comecei no fórum e tinha a mesma previdência, né? Quando fui fazer a contagem de tempo, sobrou 1 ano ainda. Então eu resolvi aposentar. Bom, e eu estava aqui, olha, dizendo que demonstre sutilmente que conhece o assunto e que pôs sua experiência. Eu só estou falando isso aqui porque, na verdade, a gente precisa demonstrar que tem experiência. E eu passei por muitas experiências. Eu passei por poucas e boas, hein? Antes de dizer que, sou um sucesso. Gente, eu sou um sucesso. Agora eu digo que eu sou mesmo, né? Porque, obrigada a Deus, obrigada a essa menina da 7ª série que atazanou a minha vida lá na aula e que me empurrou para a coordenadoria pedagógica, e foi quando eu tive um dos melhores momentos da minha profissão. Não
que eu não gostasse de dar aulas. Gostei muito, amava essa profissão. Mas assim, igual quando a gente tem um filho, a gente ama ter um filho. É o melhor momento, é um momento sublime. A gente tem 2 filhos, a gente tem 3 filhos, como a gente teve, né? Eu e meu marido, né? Nós tivemos 3 filhos. Mas aí, a do meio é menina, tá? Só pra vocês terem ideia. 2 meninos e uma menina. Bom, normalmente eu não falo isso porque a minha filha fala, não fala de mim pra ninguém. Tá bom? Desculpa, filha, falei hoje. Mas então, agora é muito bom saber que tem um momento assim que a gente tem que mudar, né? Ou seja, é bom dar aula, mas um dia você vai ter que parar. É bom ter filhos, mas um dia você vai ter que parar. É bom ser coordenadora pedagógica, mas um dia você vai ter que parar. Na verdade, a coordenação foi parada até por obra assim da mudança da estrutura, porque o ensino fundamental municipalizou, né? Então, são momentos assim que a gente não sabe o que vai acontecer. E acontecem. E acontecem. E a gente não sabe o que vai acontecer. Então, muito do que a gente vive é, de fato, uma providência divina. Eu acredito muito nisso. Até nesses tempos de quarentena que a gente está vivendo, né? Eu não teria tanto tempo assim para fazer edições de vídeos e eu tô tendo agora. Não que seja bom esse período, mas a gente tem que se adaptar, vamos dizer assim, dos acontecimentos que Deus nos permite, né? Bom, então continuando aqui, Polito. Demonstre sutilmente que conhece o assunto e que possui experiência. Bom, aproveite uma circunstância fazendo um comentário sobre alguém presente ou que tenha falado há pouco ou ainda sobre um acontecimento conhecido dos ouvintes. Gente, eu falei de tudo, né? Que todos os meus ouvintes sabem que está acontecendo a quarentena. Todos os meus ouvintes sabem que a gente está sofrendo essa pandemia. E tomar partido sobre assuntos polêmicos. Bom, aqui eu acho que é evitar, mas enfim, começar com outro item que ele fala, começar com chavões ou frases feitas, por exemplo, a união faz a força, uma andorinha só não faz verão, fazer citações de autores muito polêmicos. Então acho que é para fazer mesmo, é tomar partido sobre assuntos polêmicos. Bom, eu costumo evitar porque ainda não consigo, mas um dia eu chego lá. Fazer citações de autores muito polêmicos, eu também ainda não consigo, mas ainda eu chego lá. Bom, então, como eu já estou aqui há muito tempo, né, quase 20 minutos falando, eu vou finalizar por aqui e volto a falar sobre tudo isso. Espero que vocês consigam, vamos dizer assim, passar por essa quarentena e que ela tenha, pelo menos assim, ajudado, né, a fazer uma meditação e a gente venha bem diferente quando tudo voltar ao normal, o normal seja uma coisa bem diferente. Ou seja, que a gente consiga conviver muito melhor
depois da ausência de convivência, não é? Porque, nossa, faz uma falta, né? Pessoas ao nosso redor, faz uma falta muito grande. Então, quando a gente voltar a poder conviver, que seja uma vitória, não é? Pra gente. Se Deus quiser, a gente vai se encontrar. Tchau, até a próxima oportunidade. E obrigada por fazer parte do meu canal.